Fala pessoal, tudo bem? Sou o professor Júlio César e vou resolver duas questões da Banca Sesgran Rio acerca do tema progressão geométrica. Está aí na sua tela a primeira. Seja a progressão geométrica raiz de 5, raiz cúbica de 5, raiz sexta de 5, que é uma PG infinita. Eu quero saber o quarto termo dessa progressão. Observe aqui as opções de resposta. Vamos lá. Como é que eu encontro o quarto termo dessa progressão? É simples, eu vou pegar o terceiro termo, que é raiz sexta de 5, e vou multiplicar pela razão, que eu represento pela letra Q. É só isso. Isso significa que eu preciso definir a razão. E como é que eu defino a razão em uma PG? O raciocínio é bem simples. Eu pego um termo, qualquer que seja esse termo, e divido pelo anterior. Assim eu defino a razão da PG, tá bom? Então anota aí no seu material. Razão de PG. Eu pego um termo e divido pelo anterior. Legal. Isso significa o seguinte. Aqui eu posso encontrar a razão de duas formas. Eu posso pegar a raiz sexta de 5 e dividir por raiz cúbica de 5, ou eu posso pegar a raiz cúbica de 5 e dividir pela raiz quadrada de 5. Vou optar por essa divisão aqui, tá? Raiz cúbica de 5 dividido pela raiz quadrada de 5. Então, tem aqui, ó, raiz cúbica de 5, vou dividir pela raiz quadrada de 5. Você não está vendo, mas o 2 está aqui. Repare o seguinte, você também não está vendo, mas aqui eu tenho expoente 1 e aqui eu tenho expoente 1. Ah, Júlio, não sei fazer isso. Se você não sabe, você tem deficiência em matemática básica, aquela matemática lá do ensino fundamental. Eu tenho aqui, pessoal, uma divisão de radicais. E os índices são diferentes, então não posso fazer a divisão direta, tá bom? Eu preciso mexer neles. E a forma mais fácil de você sair dali é pegar aqueles radicais e trabalhá-los em razão de uma base, que vai ser o radicando, elevada a um expoente fracionário. Tudo bem? De novo, eu preciso dividir dois radicais cujos índices são diferentes. Um índice é 3, outro índice é 2. Raiz cúbica, raiz quadrada. Posso fazer direto? Não. Preciso mexer. A melhor forma é trabalhar a ideia de base, que vai ser o radicando, elevado a expoente fracionário. E eu vou te mostrar na prática. Vamos lá. Júlio, quem é o radicando? O radicando é o cara que está dentro do radical como base. No caso aqui o 5 e no caso aqui o 5. Então, passaria a ter o seguinte. Base 5 dividida pela base 5. Agora, esse radical vai sair e passaria a ter um expoente fracionário. Já anota aí também, tá, pessoal? Todo radical pode ser expresso nessa forma. Base elevada a expoente fracionário, tá bom? E como é que eu vou pegar, né, o raciocínio do expoente fracionário? É o seguinte, eu tenho a barrinha de fração. O índice sempre vai ser o denominador. Então, esse 3 vem para cá, vai ser o denominador. E esse 2 vem para cá, vai ser o denominador. E o expoente do radicando vai ser o numerador. Então, está aqui, ó. Raiz cúbica de 5 é 5 elevado a 1/3. Raiz quadrada de 5 é 5 elevado a meio. Ok. Como você pode pensar? Qual macetinho aqui, se você quiser raciocinar? Ó? Você faz um solzinho bem feliz. É isso mesmo, faz um solzinho feliz. Vou generalizar aqui para vocês. Imagine que eu tenha um radicando A, índice M, expoente do radicando N. Você vai pensar o seguinte, isso aqui vai virar um expoente fracionário. Sai a raiz, eu vou ter um expoente fracionário. Aí o bizu é o seguinte, você está vendo o solzinho ali? Você vai pensar, olha, quem está no sol vai para a sombra, quem está na sombra vai para o sol. Como assim, Júlio? Olha só. Está vendo esse M aqui? Ó? Ele está no sol. Então, agora ele vem para a sombra. Ele vai ficar, ó, protegido pela barrinha da fração. Está vendo esse N? Ele está protegido, ele está na sombrinha, ó, porque ele está dentro do radical. Ele agora vai ficar onde? No sol. Tá bom? Foi o que eu fiz aqui. Ó. O 3, ele estava onde? No sol. Ele foi para a sombra, está protegido. E o 1, que estava na sombra, foi para o sol. Aqui é a mesma coisa. Se eu puser um solzinho aqui, ó, o 2 estava no sol, foi para a sombra. O 1 estava na sombra, foi para o sol. Ok. Mais matemática básica. Eu tenho a divisão de potências de mesma base. Eu mantenho a base e subtraio os expoentes. 1/3 menos 1/2. Caramba, Júlio, que questão trabalhosa. Sim, questão bastante trabalhosa. Lembrando que 1/3 menos 1/2 não é base, é expoente. Mantenho a base. Como é que eu saio daqui? MMC? Sim, mas como é que eu posso burlar o MMC? Múltiplo cruzado. 1 vezes 2 dá 2. 3 vezes 1 dá 3.
mantém o operador matemático e faz 3 vezes 2, que dá 6. Então, observe que aqui, pessoal, eu tenho 5 elevado a menos 1/6. É isso mesmo. Essa é a razão. Tá bom? Então, repare que tudo isso aqui foi somente o raciocínio para encontrar quem? A razão. Então, a razão é 5 elevado a menos 1/6. Cuidado para você não marcar desesperadamente a letra B. Está errado. Eu quero o quarto termo. Isso aqui é somente a razão. Pessoal, é muito comum acontecer isso na prova. O aluno encontra um valor e já acha que é a resposta. Cuidado, porque o aluno vai levar um tempo para encontrar esse valor. Ele olha para as opções, esse valor aparece, o aluno quer marcar. Não marque. Primeiro, confira o enunciado novamente. Eu encontrei a razão e preciso definir o quarto termo. Vamos lá. Como é que eu encontro o quarto termo? Vou pegar raiz sexta de 5 para encontrar o A4, tá bom? Que é o quarto termo. Vou pegar raiz sexta de 5 e vou multiplicar pela razão, que é 5 elevado a menos 1/6. A gente já conversou. Todo radical pode virar base com expoente fracionário. Vou botar o solzinho aqui, ó. Feliz porque a questão já está acabando. E ela é difícil, é 6 Gran-Rio. É meu solzinho aqui feliz. Beleza. Esse cara está no sol, vai para a sombra. Então, meu A4 vai ser 5, que é o radicando, elevado a uma fração. O 6 está no sol, vem para a sombra. Aqui tem o 1. Ele está na sombra, vai para o sol. Então, é 5 elevado a 1/6 vezes 5 elevado a menos 1/6. Mais matemática básica. Produto de potências de mesma base. Mantém a base e soma os expoentes. Então, vai ser 1/6 menos 1/6. Todo cara menos ele mesmo dá 0. Então, eu tenho 5 elevado a 0. Cuidado para você não marcar a letra A, porque 5 elevado a 0 é 1. Tá? Todo número elevado a 0 é 1, com exceção do 0, que 0 elevado a 0 é indefinição. Tá? Então, aqui o gabarito, pessoal, é a letra D. Questão trabalhosa? Sim, mas essa é a cara da 6 Gran-Rio, tá, pessoal? Não espere em sua prova da 6 Gran-Rio questões fáceis. Costumam ser trabalhosas. Tudo bem? Vamos para a próxima para fechar a nossa aula. É o seguinte, pessoal. Nós temos aqui um texto. A Europa é o único continente onde a população vem diminuindo. Segundo o Fundo de População das Nações Unidas, né? Aqui a sigla, ela vai encolher uma taxa de 0,1% ao ano entre 2005 e 2010. Beleza. Aí o que acontece, pessoal? Eu quero encontrar justamente a situação que vai representar essa diminuição, tá bom, pessoal? Acabou faltando aqui no enunciado que a banca vai dizer o seguinte, eu acabei não colocando, tá? Vou colocar o texto completo da questão na descrição. A questão fala que em 2005 a população é P. Aí eu quero saber qual a população em 2010, tá? Essa é a questão, eu vou colocar na descrição do vídeo ela completa, só você conferir, tá bom? Aí vamos lá. Em 2005, eu tenho a população P. Aí nós temos 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010. Eu quero saber qual a população no ano de 2010. Beleza. E a razão é aquela taxa ali. Ela diminui, né? 0,1% ao ano. Gente, 0,1% é a mesma coisa que 0,001, tá? É só você pegar esse cara aqui e dividir por 100. Vai dar 0,001. É importante você perceber o seguinte, com calma para você entender, tá? Se eu diminuo o aumento em relação a determinado percentual, você pode trabalhar a ideia do produto a partir do fator de correção. Quer ver um exemplo? Imagine que eu tenho uma população de 100 pessoas. Isso aumente 10% a cada ano, tá? Aqui, quando eu aumentar 10%, você tem que pensar o seguinte. Esse cara era meu 100%. 100% mais 10% é 110%. 110%, vou botar aqui no rascunho, é 1,1. Então, o que acontece? Esse aqui é o fator de correção. Se eu pegar o 100 e multiplicar por 1,1, eu chego já ao montante ali, ó, a população, que vai ser 110. Se aumenta 10% ao ano, meu pensamento vai ser o mesmo. Eu vou pegar esse cara que passa a ser o meu 100%, mais 10%, eu vou aumentar em 110%. Aí eu multiplico por 1,1, chegando a 121. Aí se eu pegar o 121 e multiplicar por 1,1, eu aumento 10% novamente.
eu chego ao 110%. Aqui eu vou encontrar 133,1. Então, é mais ou menos esse raciocínio. Se eu multiplicar alguém por 0,999, significa o seguinte, que eu estou diminuindo em 0,01%. Olha como é importante essa parte, né, da matemática básica da sua interpretação. Vamos lá, de novo. Como exemplo, aumento. Se eu tenho aumento de 10%, imaginando a população de 100, como é que eu chego à população do ano seguinte, se hoje eu tenho 100 pessoas na minha cidade? Eu pego 100, que é meu 100%, vou acrescer 10%, que é 110%. 110% é 110 sobre 100. 110 sobre 100 é 1,1. 1,1 é o fator de correção, isso vem lá da porcentagem. Se eu multiplicar qualquer valor por 1,1, eu estou aumentando esse valor em 10%, ou seja, eu estou encontrando 110% desse valor. Então, quando eu multiplico por 1,1, a cada período eu aumento 10%. Ok. Se eu estou diminuindo 0,001%, não, se eu estou diminuindo 0,1% e o 0,1% é 0,001, o que eu faço? Eu pego 1 menos 0,001, tá bom? Que vai me dar 0,999. Então, a cada período, quando eu multiplico por 0,999, eu estou diminuindo em 0,1%. Você podia, inclusive, pessoal, pensar assim, ó. Eu tenho 100%, só para você entender por que eu tenho aqui, ó, o 0,999. Eu tenho 100% menos 0,1%. Beleza? Isso aqui vai dar 99,9%. Aí, quando eu dividir por 100, esse cara aqui, porque é percentual, aí sim eu vou encontrar o 0,999, tá? Você pode pensar assim. Aí, vamos lá. Isso aqui é PG. Esse aqui é meu primeiro termo. Esse aqui é o meu sexto termo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu quero encontrar aqui, ó, o A6. Fórmula do termo geral. O A6 ele vai ser o A1, que multiplica a razão representada pela letra Q elevada à quinta potência. Então, o A6 vai ser o A1, que é P, vezes a razão. Quem é a razão, pessoal? A razão é 0,999. Eu mostrei aqui e mostrei aqui. Elevado a 5. Pronto. Está aí a questão. Essa é a solução. Você pode, inclusive, colocar parênteses aqui, embora não seja obrigatório. Olhando as opções, o gabarito vai ser a letra C, ó. P vezes 0,999 elevado a 5, tá? A questão, a solução é só essa, mas claro, a explicação para chegar a essa questão é um pouquinho trabalhosa, tá bom, pessoal? Então, lembrando, eu vou colocar aí na descrição do vídeo o enunciado completo, que acabou faltando um pedacinho, beleza? Então, encerro a nossa aula por aqui. Tamo junto, um grande abraço e até a próxima.